Oi, oi, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais uma entrevista com os nossos alunos aprovados. E hoje estamos aqui com Alexandre de Assis, que foi aprovado em primeiríssimo lugar no concurso ISS-BH para auditor fiscal. E ele vai contar para a gente como que foi essa preparação dele, quais foram os métodos de estudos e todos os obstáculos enfrentados para conquistar essa colocação incrível. Tudo bem, Alexandre? Tudo Seja muito bem, Jéssica? bem-vindo. Obrigado, é um prazer estar aqui. Foi muito esperado esse dia, né? Fiquei 4 anos imaginando esse dia aqui da É? entrevista do Estratégia, então estou muito feliz. Ai, que legal. Se apresenta para o pessoal te conhecer? Eu me chamo Alexandre, tenho 27 anos, sou formado em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal do Paraná, sou de Curitiba e comecei a estudar para os concursos fiscais em janeiro de 2018. Então, até hoje são 4 anos e meio. Olha, pessoal, se você acha que já está há muito tempo estudando, tem resultado, né? Vale a pena persistir. Sim, e é preciso saber, nesse caso, superar os obstáculos, porque nesses 4 anos e meio foram várias reprovações. Então, teve reprovação em 2018 em Santa Catarina, teve reprovação em 2019 em Campinas, depois em 2020 em Alagoas, aí veio a pandemia, e daí depois da pandemia que começou a colheita, né, em Aracaju, ISS Aracaju, e agora ISS BH. Olha só, a gente foi aprovado também em Aracaju. Então, você já está há 4 anos e meio aprovado. Quais foram os seus maiores aprendizados, Alexandre, ao longo desse caminho? No começo a gente sempre comete muitos erros, né? Então, por exemplo, no começo eu tinha a ilusão de que eu ia conseguir vencer todo o edital, que ia conseguir dominar todo aquele assunto com profundidade. Eu ainda não tinha noção da real dimensão, né, da dificuldade do concurso público, da real quantidade de conteúdo, do volume de conteúdo que era preciso estudar. Principalmente para a área fiscal, né? Principalmente para a área fiscal. Eram mais de 20 matérias, matérias bem diferentes umas das outras, mas eu ainda estava um pouco com aquela mentalidade do estudante da faculdade, né, que poderia exaurir o conteúdo. Então esse foi um erro. O outro erro também que eu cometi no começo foi ter insistido muito nas videoaulas. Então eu lia o PDF, que sempre foi meu principal amigo, e depois assistia às videoaulas. Então eu fiquei aí uns 8 meses, 10 meses fazendo isso, e depois eu percebi que estava muito lento, né? Eu não estava conseguindo avançar como eu gostaria. Então esse foi o segundo ponto também de atenção. Então, conforme o tempo vai passando e a gente vai persistindo no dia a dia, né, nessa fadiga do dia a dia, a gente vai se adaptando também, a gente vai conhecendo os nossos limites. Por exemplo, para mim era 7 horas líquidas no máximo por dia, eu não conseguia fazer isso. Até escutei relatos assim, de gente que fazia 50 horas líquidas por semana, 60 horas líquidas, nunca consegui. Para mim sempre foi entre 35 e 38 horas líquidas em pré-edital e em pós-edital 44, no máximo 46 horas líquidas. Então, conforme o tempo vai passando, você também vai tendo um autoconhecimento, né, daquilo que até onde você consegue ir. Ah, tá. Isso chegava a te causar, às vezes, uma ansiedade de falar que pessoas estudam Sim, mais do que eu e têm a mesma disponibilidade de tempo. sim, com certeza. Principalmente porque a gente começa daí, comete o erro de comparar Se tempos de comparar, aprovação, né? Cada um tem um tempo. Então, depois com a pandemia, isso aí também deu uma boa desregulada. Então, esse tipo de coisa até não é muito saudável, na verdade. e, Alexandre, você imaginava, quando você obteve aquelas reprovações, que estaria aqui sendo aprovado em primeiro lugar? Em primeiro lugar, não. Eu até digo aí que sou grato assim, ao universo pelo primeiro lugar, porque quando chegou a prova eu sabia que eu estava competitivo, eu sabia que eu estava brigando ali entre os 15 e 20, mas não esperava o primeiro lugar. Agora, é o dia a dia assim, que vai te deixando confiante também. Porque é uma questão assim, eu nunca tive plano B. O plano B era sempre a prova seguinte. Então, levou pau na primeira, o plano B é a prova seguinte. E assim foi. Isso que é bom, né? Que aí você nunca desiste. Você Sim. não tem a opção de desistir. Não, nunca foi uma opção. Foi que nem eu tenho dito também, foi um all-in, assim, uma aposta total. Joguei todas as fichas nesse plano. Precisava dar certo. E é legal de você falar que você sentiu quando você estava preparado, porque é necessário, então, ter um certo estofo. Você tem que ter um tempo de maturação, isso é normal? Sim, com certeza, porque se a gente para analisar, é de certa forma um processo de metamorfose. E a gente nunca sabe, assim, quando que a gente já está pronto. Então, quando veio o ISS Aracaju, que veio o resultado, ali, assim, eu vi que, bom, era uma questão de tempo, né? Ali eram 12 vagas imediatas. Eu, antes da prova de títulos, fiquei em 13º, depois da prova de títulos, caí para 17º. Depois, com as desistências, acabei sendo convocado. Mas ali, quando saiu o resultado em Aracaju, eu vi que, bom, era o caminho certo, era uma questão de tempo, de persistir, que ia vir um resultado dentro das vagas.
Então foi ali que você percebeu, agora eu estou preparado, agora eu estou competitivo, Sim. posso escolher o concurso que eu E quiser. foi importante também para mostrar, vamos dizer, dentro de casa, né? Para mostrar para as pessoas assim que eu não estava maluco, que existia uma viabilidade naquela proposta, né? Porque Sim. depois de um tempo Você você precisa provar para a no, sociedade no também, que primeiro eu não tô ano, louco. no primeiro ano todo mundo entende, né? Porque todo mundo acha assim, ah, não, Não, então em esforçado, 8 né? meses, um ano esse cara passa. Daí o primeiro ano, daí o segundo ano, daí o terceiro ano, daí veio uma pandemia. Então também foi um alívio nesse sentido. O que você gostaria de falar para essas pessoas que duvidaram? Deixa a mensagem Não, aí. não, Tá sem, vendo, né, cara? sem rancores, tudo bem. Meu propósito era a aprovação para mim mesmo e isso que importa. Às vezes não é nem por mal, né, que as pessoas É duvidam, verdade. é por É porque, preocupar com você, de é estar muito tempo. porque quem não está nesse nosso mundo aqui do concurso não entende como as coisas funcionam, né? Parece E que muitas o tempo vezes, passa mais rápido para eles, né, para sim, vocês, né? e muitas vezes se compara assim como era lá no passado, entende? Então fala assim, mas eu passei no concurso tal lá nos anos 90 E com foi tal tempo, tranquilo. e era diferente, era uma outra situação. Então também tem esse desconhecimento, né? Na maioria das vezes, com certeza, assim, é por desconhecimento. Agora vamos falar sobre a sua preparação em si. Quando foi que você começou a estudar com os materiais do Estratégia? Por que você escolheu esse curso? Qual que é o seu plano? Desde o início, sempre com estratégia. Eu tenho a assinatura vitalícia do Estratégia. Até sou grato à Estratégia por isso, porque faz anos que eu não dou um centavo por Estratégia, né? Então, se a gente pega todo o tempo de estudo Você está meu... dando prejuízo. Ficou muitos Tô anos aí dando estudando prejuízo, sem pagar. exatamente. Tô brincando, Exatamente. agora Mas compensou. foi muito tempo, assim, estudando, perto do valor que eu gastei, assim, o valor foi muito baixo. Então, desde o início foi com Estratégia. Eu fui atrás do Estratégia, eu ainda estava na faculdade, no último ano, no último período da faculdade, que foi quando eu comecei, assim, a analisar primeiro os concursos fiscais e de controle externo, né? Tive que fazer essa decisão, mas fazendo uma busca, assim, na internet na época, eu já vi que o Estratégia liderava no segmento. E Alexandre, conta mais sobre o seu método de estudos pra gente. No primeiro ano, eu fazia aquele método assim de revisão que na época era ainda bastante incentivado, que era 24 horas, né? Revisão de 24, 7 e 30 dias. Depois, com o tempo, nos últimos anos, essa metodologia ela caiu em descrédito e não foi boa para mim também, sabe? Eu percebi assim que eu estava demorando muito para avançar. Chegou um momento que eu estava mais fazendo revisão do que avançando nos PDFs. Então, essa foi uma coisa também que eu precisei aprender que para mim não servia. Então, o que eu comecei a fazer era uma espécie de a regra do terço. Então, eu estudava, por exemplo, assim, a matéria tinha 9 aulas. Determinada matéria tinha 9 aulas. Eu estudava 3 aulas direto, daí eu revisava aquelas 3. Depois estudava mais 3, revisava. Depois as últimas 3 e revisava. Então, assim, eu consegui avançar mais rápido no conteúdo. Isso foi o que deu certo para mim. Dei a primeira passada no PDF, quase sempre no PDF, 99% das vezes no PDF. Não era no PDF, por exemplo, nas matérias de exatas. Estatística, eu já ia direto para a videoaula, pegava as fórmulas, montava o formulário e ia para os exercícios. Então, estatística, raciocínio lógico, matemática financeira, eu fiz assim, mais essas matérias mais pesadas em exatas. Mas se não, era PDF, sempre PDF, e depois milhares de exercícios. Então, pelas minhas estimativas ali, foram mais de 50 mil exercícios. Você estudava quantas matérias por dia? Bom, dependia do dia, mas vamos dizer assim que sempre em blocos até 1h30. Outra coisa também que eu percebi é que, assim, 1h30, 2 horas no máximo, mais do que 2 horas na mesma matéria, eu já começava a perder performance. Outra coisa que eu fazia era alternar matérias de exatas com matérias não de exatas. Então, por exemplo, eu pegava lá constitucional, daí depois contabilidade, daí depois administrativo, daí depois matemática financeira. Coisas assim eu também fazia. E nos finais de semana deixava sempre um tempo ali, depois já no segundo, terceiro ano, deixava mais um tempo também para as discursivas. Qual foi a matéria mais difícil para você? Eu acho que foi TI. TI foi a mais difícil porque é um escopo muito amplo. E, então você não sabe direito o que vai cair e também o grau de dificuldade que vai cair. As bancas estão cobrando essa matéria assim com níveis de dificuldade oscilando muito. Então tem provas assim com nível relativamente fácil, que nivela por baixo. Tem outras provas assim com nível muito difícil, com nível assim de graduação de TI. Então TI com certeza foi a matéria mais difícil. TI também era difícil filtrar as questões, porque tem muita questão de TI para cargo de TI, daí você fica naquela dúvida, será que eu faço, será que eu não faço? Então eu recomendo que faça tudo, mas sabendo assim que, né, você está se preparando para o pior cenário. Provavelmente não vai ser aquilo.
Passou aqui pela minha cabeça, gente, você está há tantos anos só estudando. Essa é a sua rotina. Sim, essa é a minha rotina. Agora você já está satisfeito com o cargo ou continua estudando? Essa pergunta eu me faço todos os dias e para É cada a dia eu tenho dúvida. uma resposta diferente. Ai, meu Deus. Mas enquanto eu não tomo posse, eu continuo estudando. Tem as questões, por exemplo, né, da Receita do Paraná, que é a minha terra, né? É um concurso que está aí caminhando, então a se pensar. Tem a Receita Federal também, uma possibilidade. Então, enquanto eu não tomo posse, eu continuo estudando e depois eu decido. Então, como que era o seu dia a dia, sua rotina? Você tinha tempo para sua família? Eles apoiaram? Como é que foi? Eu acordava sempre muito cedo, porque outra coisa que eu percebi é que para mim estudar à noite era muito difícil. Então, a partir assim das 7 da noite, das 8 da noite, já não rendia mais nada. Então, eu tentava acordar 4h30, 4h45, Nossa. começava ali o dia, e até 1h30 eu tinha a meta de 5 horas líquidas, tá? Até 10 da manhã eu tinha a meta de 2h30 líquidas. E até 1h30, 5 horas líquidas. Daí, à tarde, já com uma performance mais comprometida, eu fazia 2 horas líquidas. Porque as primeiras horas líquidas, as primeiras horas brutas, elas são quase todas líquidas. Daí depois, conforme você vai cansando, você vai perdendo rendimento. Então, durante a semana eu fazia 7 horas líquidas, segunda a sexta, depois fazia 2 horas no sábado e 1 hora no domingo. E no final de semana eu ainda tinha uma margem para, caso eu perdesse, né, alguma hora durante a semana, caso eu me complicasse um pouco durante a semana, no final de semana eu ainda conseguia recuperar pela manhã, sem comprometer sábado à tarde e domingo à tarde. Isso em pré-edital. Daí, em pós-edital, mantinha as mesmas 35 durante a semana, porque eles se lembram, o meu limite era 7, eu não conseguia fazer mais do que isso de uma maneira consistente a médio prazo. Daí, sábado subia para 5 e domingo para 4. Daí, fechava 44. Nossa, e você dormia que horas? Bom, no dia ótimo, no dia ideal, 8 horas eu estava deitado, tá? Como 8 que e meia você eu estava dormindo. conseguia mas- se organizar, mas organizar o seu dia a dia para ser tão certinho? O organismo ele vai se adaptando, sabe? Então, por exemplo, assim, chegava às 7h30, 8 horas, assim, já vinha dando aquele sono natural mesmo. Tinha muitos dias já no final, já nos últimos anos, que eu já acordava antes do despertador, porque você vai se condicionando, né? É uma espécie, assim, de condicionamento de alta performance, similar a um esporte, por exemplo. Mas e os imprevistos do dia a dia? Família, aí vai parente para casa, e barulho, e coisa para ir comprar. Acontecia, é normal acontecer isso com os aprovados também? A gente tem que evitar ao máximo isso, e daí é por isso que tem que ter essa margem de segurança para o final de semana. Para caso aconteça alguma coisa, você tenha algum médico, alguma coisa assim, alguma coisa que seja inadiável, que você tenha que ir, você consiga recuperar isso no final de semana. Agora, em pós-edital, aí não dá. Aí você tem que ser, assim, 100%, dedicação 100% mesmo. E o que você tem vontade de voltar a fazer que seja diferente dos estudos? Muita coisa, né? Viajar, né? Eu só viajo para fazer prova, né? Só viajava para fazer prova, viajei quase, né? Só para o norte aí que eu não fui fazer prova. Então, viajar com certeza é a principal coisa. Agora conta pra gente sobre a prova, Uhum. que é o que interessa para as pessoas. Qual foi seu maior aprendizado? Por que você acha que você saiu tão bem? Aquela prova ali teve uma particularidade, né? A prova de Belo Horizonte, que é o bloco de exatas, ele veio mais pesado e com mais questões do que o previsto. Então, para essa prova, o bloco de exatas foi o mais pesado de todos, de toda a prova, na parte objetiva. Então, normalmente, numa situação, né, usual, nas provas anteriores ou em simulados, eu deixava as matérias de exatas, que eram normalmente assim, 10 questões, 10 a 15 questões, para o final da prova. Né? Também pela questão da engenharia e tal, eu achava assim, que daria para dar um gás assim, nas outras matérias e deixar a parte de exatas para o final da prova. Para Belo Horizonte, como eram muitas questões, eu mudei a estratégia. Então, eu tomei esse risco assim, de começar pelas exatas. E isso, na hora da prova, se mostrou um acerto, porque a parte de exatas não apenas tinha mais questões, mas também tinha as questões mais difíceis. Então, eu mesmo, assim, me apurei com o tempo no final. Tá? Foi um tempo muito apertado na primeira prova para conseguir fazer tudo. Então, foi uma correria mesmo. Então, nessa parte da execução da prova de Belo Horizonte, eu acredito que essa questão, assim, de começar pelas questões certas, né, abrir a prova e conseguir fazer uma análise assim, não, vou começar por essa matéria e não por aquelas, ajudou. Mas por que você acha que foi melhor começar pelas questões mais demoradas e mais difíceis? É porque ali eu sabia que daí eu poderia dar um gás, resolver elas assim rapidamente, apurar nessa parte e depois eu conseguiria fazer o restante da prova.
Ah, tá, porque o restante estava mais tranquilo para Sim. você, então você deixou mais difícil para o início. Exatamente, e ainda tinha peso 2 essa matéria. Ah, tá. Ainda era a parte mais pesada. Eram 30 questões com peso 2, se eu não me engano é isso. E na discursiva, como que você saiu, como que você se preparou? Eu entendo que o preparo da discursiva é já para um segundo momento, quando o aluno já está mais preparado, ele já está dominando mais o conteúdo. A discursiva eu vejo que a estrutura dela é dividida em duas partes, uma parte formal, outra parte da matéria em si. A parte formal é você sentar e você fazer isso, fazer dezenas e dezenas de provas discursivas para ir criando na mente aqueles gatilhos mentais, né? Você conseguir concatenar bem as ideias, né? Ter fácil ali as palavras que você vai usar no texto. Porque outra questão importante é isso, na discursiva você tem que se apropriar da terminologia daquela matéria. Então, por exemplo, eu que vinha da área de engenharia não tinha afinidade com a terminologia do direito tributário, por exemplo. Então, foi uma coisa que era preciso treinar. Porque uma coisa é marcar X, outra coisa é você escrever, você tirar do nada. É ali que você prova, né? É ali se que você prova, sabe. Então, tem essa parte formal da estrutura em si e tem a parte do conteúdo, que daí tem a ver, assim, com você estudar muito, muito, muito a estrutura tributária ali daquela prova ou a matéria que for que vai cair naquela prova. Você fez quantos pontos? Ali foram, se eu não me engano, foram 58 de 60. Então, para a gente finalizar, Alexandre, o que representou para você essa aprovação e o que você gostaria de deixar para os concurseiros que estão nos assistindo? Olha, a aprovação para mim, com certeza, assim, uma sensação de dever cumprido, uma sensação de alívio, que foi a primeira sensação que eu tive quando vi o nome na lista. Né? Também uma satisfação, uma alegria pela colocação. Então, o concurseiro ele precisa entender que, como esse estudo ele é de longo prazo, ele precisa saber apanhar. Ele precisa saber abrir uma série de 20, 30 questões e errar 50%, e errar 60%, pelo menos na primeira vez. Em TI, isso vai acontecer. Em economia, isso vai acontecer. Em contabilidade, possivelmente, em algum momento, isso também vai acontecer. Então, o cara tem que saber apanhar e tem que saber se fortalecer apanhando. Porque é importante a gente ter em mente que esse período, no meu caso foram 4 anos e meio, esse período de 4 anos e meio, ele acabou. Ele sempre tem hora para acabar. Pode ser 2 anos, né, 3 anos, 4 anos, 5 anos, mas tem hora para acabar. Depois, o período de concursado, esse você carrega para o resto da vida. Gente, o Alexandre, ele fala tão rápido que eu acho que ele está falando na velocidade dos professores que ele está assistindo. Sempre assisti a velocidade 2.25, a mais rápida de todas. Você está achando que isso é realidade, né? Ainda não entrei no ritmo normal. Ai, ai. Certo, muito obrigada, viu? Parabéns por sua aprovação, que você seja muito feliz. Obrigado. Lá no ISS e nos próximos concursos aí que for prestar, conquiste a aprovação, com certeza. Obrigado, Jéssica. Pessoal, muito obrigada pela sua atenção, espero que tenham gostado. Não esqueçam de curtir esse vídeo, deixe embaixo seu comentário, seu feedback. Se tiver mais alguma dúvida também, só deixar embaixo que o Alexandre responde para vocês. E até uma próxima entrevista. Tchau, tchau!